Trecho aberto da Avenida João Fiuza, na zona sul de Ribeirão, tem causado acidentes e preocupação para os comerciantes vizinhos. O local não tem sinalização e muito menos fiscalização. O trecho fica entre a Avenida João Fiuza e a Rua Maestro Inácio Stabile. Os veículos sobem, descem, sem nenhuma orientação. Em horário de pico, vira uma confusão. Sem mostrar o rosto, esta moradora conta como tem sido o dia a dia nessa esquina. Por falta da sinalização, quando abriram essa passagem, os carros sobem, descem, vira para a direita, vira para a esquerda, né, conforme a necessidade deles, e aí não estamos respeitando o fluxo correto, né, de passagem. E com isso, acidentes têm acontecido com frequência. Na semana passada, houve uma colisão entre um carro e uma moto. Apesar do susto, as vítimas não se feriram com gravidade. O motoqueiro estava vindo na Fiuza, na mesmo, e o outro motorista que estava com um Corsa preto, 4 portas, estava subindo. E aí acabou fechando ele caiu e bateu no canteiro aqui. A preocupação nossa é justamente acidente mais grave com perda de vidas, né? Porque sem sinalização não tem condições de ficar aqui do jeito que está. E os cavaletes de madeira não adianta colocar, porque eles passam por cima, quebra durante a noite, e no outro dia está tudo quebrado. Os vizinhos contam que até o ano passado não tinha essa passagem no meio do canteiro central da avenida. Em janeiro, foi feita a abertura, mas pouco tempo depois o trecho foi fechado pela Transerp com redes e cavaletes, que acabaram sendo retirados por alguém por conta própria. Como que vai ficar aqui? Vai pôr um sinaleiro? Vai fechar de novo? Então eu acredito que falta comprometimento e os responsáveis se mobilizarem. Já está aberto, o dinheiro público já foi gasto, então eu acredito que tem que fazer a coisa certa, que é sinalizar e dizer qual que é a mão certa para os carros seguirem. A Transerp informou que o fechamento do retorno no canteiro, que foi feito por cavaletes, trata-se de um processo de contrapartida de uma empresa que construiu um empreendimento na região e a obra não está concluída. E acrescentou que espera ser notificada quando terminar para liberar o trecho viário. Toda mudança no trânsito de Ribeirão Preto, infelizmente, atende o interesse de alguém. Isso é fato, isso já é comprovado. E não um estudo prévio, técnico, efetivo. Isso é péssimo, principalmente para os usuários do trânsito daquela região. Num segundo momento, neste caso em específico, deveria a Transerp ter feito uma campanha de sinalização, de aviso prévio dos usuários daquele retorno, dos comerciantes, dos moradores daquela região, que em tal data seria fechado tal cruzamento e o motivo pelo qual o fechamento do cruzamento não foi feito repentinamente. Obviamente, os usuários indignados retiraram os cavaletes continuaram a usar o retorno, o que gerou um acidente. Outra questão é, já que foi feito o fechamento, que seja feito um fechamento efetivo, que ninguém consiga retirar facilmente esse fechamento. E por fim, a questão da fiscalização, que não está sendo feita. Se o acidente ocorreu, porque faltou uma fiscalização efetiva por parte da Transerp. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube advogado Dr. Rodrigo Pascoaloto. Doutor, falhas na sinalização de trânsito contribuem para esse tráfego violento que nós estamos presenciando dia a dia? Uma ótima tarde, bem-vindo. Ok. As falhas da sinalização, lógico que contribuem para o acidente ocorrer. A sinalização tem que ser precisa e exata. Mas temos também que verificar que onde não tem sinalização, existe uma lei de trânsito a qual define como funciona naquele cruzamento que não tem a sinalização correta. Sem sinalização, a preferência do veículo vem pela direita. Mas esses condutores, eles estão respeitando essa regra de trânsito? Pelo jeito não. Por isso que tem acidentes. Mas nesse local em específico, a prefeitura tem que ser acionada para realmente colocar uma sinalização adequada ou fechar de forma definitiva o cruzamento. E é justamente isso que eu já ia perguntar ao senhor, né? É um trecho extremamente movimentado ali da Fiuza, a gente vê que direto nos horários de pico tem congestionamento, tem colisões. Não dá para a prefeitura fechar o olho para essa situação que está acontecendo ali, né? O poder público não pode se eximir da sua responsabilidade.
A partir do momento que um morador indevidamente retirou os cavaletes, ela tem a responsabilidade de repor de forma efetiva o fechamento desse cruzamento até o final das obras. Então, ela não pode se eximir da sua responsabilidade. É lógico, uma pessoa que retira uma sinalização de trânsito, ela também é responsável por esses acidentes. Mas a prefeitura é a responsável por sinalizar corretamente o local do acidente. E quando a gente fala de trânsito, a gente espera prudência e responsabilidade do pedestre e principalmente dos motoristas. Os pedestres, esses condutores, eles têm que colocar na sua consciência que a vida dele e das demais pessoas que estão em risco. Eles não podem fazer a esmo situações como essa de desrespeito às leis de trânsito. Não pode isso acontecer mais aqui na cidade de Ribeirão Preto. Tem que ser coibido esses fatos pelo poder público também. A Transerp, ela é responsável em multar e principalmente ensinar. Como ensinar? Parando o condutor, falando para ele, olha, essa situação gera uma infração de trânsito que é uma multa, mas isso é o menor dos problemas, e sim a vida das pessoas no trânsito de Ribeirão Preto. Bem, a gente sempre que a gente fala de trânsito, a gente vê notas da prefeitura, né, dizendo, a Transerp vai estudar, a Transerp vai analisar, vai mandar uma equipe no local para vistoriar. Na análise do senhor, esses estudos acompanham o ritmo do desenvolvimento de Ribeirão Preto? Não acompanham. A cidade está sendo assim, estamos apagando incêndio no trânsito. Existe um fogo, o fogo já queimou o local, então agora a Transerp vai lá e faz um plano para poder apagar aquele fogo. Não. A Transerp tem que criar, junto com o plano diretor, um plano real que vá pensar quantos veículos nós vamos ter, em qual local nós vamos ter esses veículos, onde eles vão passar. Aí sim temos que fazer a sinalização e a criação de vias para que adequem a esses veículos e aos ciclistas, principalmente, né, que não tem local no trânsito. Então, será que esse plano diretor, junto com a Transerp, está adequado para a nossa cidade? Não, eu acredito que não. Doutor Rodrigo Pascoaloto, advogado, agradeço muito a entrevista do senhor aqui no Jornal da Clube. Ótimo final de semana.